1 Coríntios, capítulo 1. Amém? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, mas além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, alimenta, Senhor, a nossa alma nessa noite. Pedimos, Senhor, imploramos a Ti, que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nosso meio. Repreende, Senhor, também todo problema, ou ansiedade, ou angústia, Senhor, até mesmo enxaquecas, Senhor, que vem fora de hora, para nos distrair, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, viemos aqui para isso, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, e me ajude a ser fiel na exposição da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. « 178.511 igrejas provavelmente existem no Brasil. 178.511 igrejas. E aqui, veja bem, aqui não é simplesmente igreja, o prédio. Estou falando de denominações. Dentro de cada um desses números deve ter muitas igrejas, mas estamos falando de denominações. 178.511 denominações existem no Brasil. Infelizmente, a maior parte delas foi fruto de divisão. Não existe uma denominação no Brasil hoje que não tenha sofrido divisão, até mesmo a Nova Vida. Depois que o bispo Roberto faleceu, antes mesmo dele falecer, já haviam saído alguns. Depois que ele faleceu, a Nova Vida se dividiu. E mesmo o Conselho, e mesmo a Aliança, que são as duas principais, as duas já tiveram divisões, e as outras igrejas que se originaram também já sofreram divisões. Nós temos divisões na Presbiteriana, nós temos divisões na Assembleia de Deus, e parece que elas não param. E eu não sei quantos já se questionaram isso, eu não sei se isso choca você, mas pelo menos me choca. Por que nós não conseguimos andar em união? O que está por trás de tantas divisões no meio evangélico? Dos mais tradicionais, até entre os luteranos existem divisões, até os mais pentecostais. Como podemos curar esse mal no nosso meio? E mais, o que está por trás das divisões? Qual é a raiz de toda a divisão? E é interessante que a carta de Paulo aos Coríntios, ele está ministrando a uma igreja que ele ajudou a fundar, e agora a igreja está começando a ter divisão, está começando a ter partidarismo político, no que se refere a lideranças dentro da igreja. E eu creio que a igreja brasileira não tem divisão por partidarismo político, não é verdade? Eu creio que nós temos muito a aprender com isso. Ainda mais depois de um ano como foi 2022, muitas pessoas saíram por conta de brigas políticas dentro da igreja, muitas pessoas, e veja, tanto de direita como de esquerda, hoje você tem igrejas que são assumidamente políticas de direita, como você também tem igrejas e pastores que são assumidamente de esquerda e um ataca o outro. Inclusive, até em Recife, no dia da eleição, teve um mal-estar, porque foram irmãos, cada um com a camiseta do seu partido, do seu político. E veja, não é pecado você entrar aqui com relação, usando uma camisa do Flamengo ou do Botafogo. O problema é que tudo isso mais alimenta a divisão do que fortalece a união. Nós temos muitos motivos por trás das nossas divisões. Nós nos dividimos por conta de denominações. Tem pessoas de uma denominação evangélica que eles não falam com quem não é daquela denominação. Nós temos divisões por conta de futebol, nós temos divisões por conta de gosto político.
O que não faltam hoje no Brasil são razões, são motivos para o povo se dividir cada vez mais. E tem sido assim. Só que Paulo, há 1000 anos atrás, praticamente, ele começou a perceber a raiz disso dentro da igreja. Dentro da igreja. Se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. Vamos ver não somente como ele diagnosticou, mas qual foi o remédio que Paulo trouxe para poder curar essa divisão. E antes de ler o texto, esse tema, ele vai passar por toda a carta de 1 Coríntios, de diversas formas, porque a divisão, meus irmãos, esse espírito de divisão, ele é como uma raiz, né? Se você for passar aqui no estacionamento, tem aquelas árvores bonitas, e os galhos, eles vão passando pela frente, pela trás, vão ali se entroncando na grade, a ponto de, em algum momento, você não conseguir nem ver mais a grade, você só vê a árvore, porque já foi tomado. Ele vai por cima, por baixo, ele vai crescendo, os cipós, amarrando. E em 1 Coríntios nós veremos, a cada capítulo, como que esse espírito de divisão, ele invadiu a igreja em diferentes áreas, diferentes ministérios, frentes da igreja, todos sofrendo de divisão. Veremos a consequência disso. Mas aqui é o início, ele dá o início, mas ele já diz qual é o remédio que ele irá usar para tratar dessa igreja, porque uma igreja dividida é uma igreja doente. E ele começa, veja bem, do verso 1 ao verso 3, ele sauda a igreja, né? Ele saúda a igreja. E é interessante que do verso 4 ao verso 9, ele dá até elogios, porque era uma igreja, verso 6, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Ou seja, a fé deles foi acompanhada por dons do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja cheia da unção, mas nem por isso deixava de ter problemas. Um dos pontos positivos dessa igreja é que ela vai ter muito a nos ensinar com relação ao uso dos dons do Espírito Santo. Mas mesmo sendo uma igreja cheia da unção, cheia de dons, era uma igreja que enfrentava essa luta na área da divisão. E então, do verso 10 até o verso 17, Paulo ele vai começar a explicar qual é o problema. Qual é o problema? Verso 10, acompanhe comigo, do 10 a 17. O problema é que eles estavam usando as lideranças como pretexto para a sua divisão. Uns se orgulhavam, olha, aqui eu sou do time do apóstolo Paulo. Não, eu prefiro o Apolo, que foi quem deu continuidade. Se nós trouxéssemos hoje para o nosso contexto, seria, imagine, não, eu prefiro o pastor Gilson, não, eu prefiro o pastor Otávio, que já veio depois, não, agora eu sou do time do pastor Guilherme, que fala mais com a juventude. E por conta desse tipo de discussão, eles estavam se inflamando, eles estavam debatendo, estavam gerando partidos dentro da igreja. E veja, nem Paulo, nem Apolo alimentaram esse tipo de divisão. É interessante, né? Parece que o homem precisa estar adorando, idolatrando alguém. Sem Paulo ou Apolo se envolverem nesse tipo de coisa, o povo começou a fazer ídolos. E Paulo chegou e falou, olha, que todos estejam de acordo naquilo que fala e não haja divisões entre vocês, pelo contrário, sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. E aí temos aqui Chloe, que parece que foi a X9, né? Foi a dedo duro, falou para Paulo, ó Paulo, está tendo briga, o povo está se matando dentro da igreja. E aí verso 12 ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Que era o Pedro, eu sou de Cristo. E aí, meus irmãos, é interessante, porque o padrão para combater a divisão, o
padrão que Paulo chama, o padrão que ele usa para mostrar para a igreja é Cristo. Ele diz: Cristo está dividido. Por que a igreja está dividida? A igreja é uma só. Não há uma competição dentro da igreja. E veja, essa imagem do corpo, ao longo da carta, ele vai desenvolver melhor essa ideia. Se você tiver curiosidade, volte nas outras semanas. Ele falará, vai ter um capítulo que ele vai falar somente sobre o corpo. Mas aqui ele já começa a dizer: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, assim como Cristo é um só, está unido, assim a igreja deve ser uma só igreja. E aí Paulo até fala: olha, ainda bem que eu batizei pouco, minha atuação na igreja foi pouca, senão teria sido alimentado ainda mais esse partidarismo das pessoas que se submetem ao nome de Paulo. Paulo usa Cristo como parâmetro para combater a divisão, e Cristo não está dividido. E veja, ele até diz que foi bom que ele não tivesse batizado ninguém, porque Paulo, ele não estava interessado em fazer discípulos para ele. E veja, existem denominações hoje, e alguns casos até mesmo dentro da Nova Vida, em que os pastores ou lideranças, eles formam pessoas iguaizinhas a ele, até os trejeitos, forma de gesticular, de falar. E muitos: não, esse é o meu filho na fé, tem que ser igual a mim. Só, queridos, isso não é bíblico. Eu não quero aqui fazer pequenos Iuris, ou pequenos Gilsons, ou Guilhermes, ou bispos Rubens. Não, a ideia é fazer discípulos de Cristo, é fazer pessoas, homens e mulheres, à imagem de Cristo, não replicar a minha personalidade, os meus trejeitos. O compromisso de Paulo não era em fazer pessoas seguidoras dele, era fazer pessoas seguidoras de Jesus. Você pode nunca mais ver a minha cara, mas se você se lembrar de Jesus todo dia, se você imitar os passos de Jesus, terá valido a pena. Esse é o nosso desafio. E é por isso que ele diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Esse é o compromisso das lideranças deve ser pregar o Evangelho, não é fomentar qualquer espécie de divisão ou partidarismo dentro da igreja. E é interessante, sabe por quê? O âmago, o centro da divisão é o pecado. Divisão é pecado. Tanto é que do verso 18 ao verso 25, acompanhe comigo, ele vai falar qual é o remédio para o pecado, qual é o remédio para a divisão. É o Evangelho. Certamente, verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz, o Evangelho, é o poder de Deus para combater todo espírito de divisão, toda a falta de amor, todo partidarismo dentro da igreja, seja político, seja de ministério, porque às vezes a gente discrimina quem não é da nossa igreja. Ah, porque é tradicional demais, é frio. Ah, não, porque isso aqui é quente demais, é reteté. Às vezes a gente discrimina até quem é de outra igreja. E ele fala, a cruz, ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. E veja, é que é interessante, porque ao apresentar o Evangelho, veja bem, acompanhe comigo a linha de raciocínio, eles estão se apegando a homens. E por que eles se apegam a homens? Ou até mesmo por que nós hoje nos apegamos a homens? Porque nós avaliamos as suas características. Tem pastores que pregam muito bem, tem outros que são altos, outros são fortes, outros são mestres, outros são mais amorosos, é aquele pastor cheiro de ovelha. Veja, nós julgamos com padrões humanos, eles também faziam isso. E aí o povo, cada um se apegava a um pastor, a um líder. Mas ele vai confrontar isso com outro padrão. Ele vai falar de um homem que para o mundo, para os padrões humanos, é loucura.
Onde está o sábio? Verso 20. Onde está o escriba? Onde está o questionador? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Verso 23, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Porque veja, é mais fácil nós nos apegarmos a lideranças humanas. Por isso que tem muita gente que idolatra o bispo, o pastor, o apóstolo. Por quê? Porque é fácil. Mas adorar Jesus é difícil, porque Jesus vem na contramão do sistema e na contramão do mundo. Ele é loucura para quem é de fora. Ele não era elegante, ele não era, veja bem, rico, ele não tinha um sobrenome chique. E veja, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título. Assim como capitão, como coronel, Cristo significa ungido, é o prometido, o Messias. Ele não vem de uma família chique. O seu berço, meus irmãos, foi uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É um local onde o gado come a palha. Imagine uma jovem que acabara de dar à luz, colocar uma fralda ali, uma toalha, um pano de prato e botar um bebê ali em cima. Imagine aquela palha, talvez ainda úmida, da baba das ovelhas. Você colocaria o seu bebê ali? Mas a pobreza era tanta. Chega a ser insalubre um berço desse, mas foi o berço que nosso Senhor teve. A história dele, a vida, a obra de Jesus é loucura para este mundo. E é o que Paulo está fazendo. Paulo está contrastando a loucura que é a mensagem do Evangelho, o nosso rei, com os líderes humanos que o povo estava adorando. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Cristo é maior do que todos os líderes. Por mais sábios, eruditos, fortes, elegantes, chiques que possam ser, nós devemos nos apegar somente a Jesus. Porque veja, se você for ler sobre ciência política, sobre estratégias, né? Ano de eleição, ano passado, foi assim, olha, o cara é candidato, ele tem que se vestir bem, ele tem que ter uma voz forte, porque faz a imagem, é a indústria da imagem, para conquistar o povo, conquistar pessoas, né? Hitler teve fotos ali com poses para construir a imagem, tentar seduzir o povo, para fazer essa projeção de força. Mas Jesus não foi assim. Jesus, como líder, ninguém olharia para Jesus, eu quero segui-lo. De tão simples que era, de tão humilde, de tão pobre. Mas a loucura de Deus é mais forte do que a força dos homens. Ele é a melhor liderança. Paulo está falando, ele está contrastando. A gente julga por padrões humanos, mas, meus queridos, diante dos padrões humanos, Cristo não se encaixa. Por quê? Porque os padrões humanos não funcionam para Ele. Ele é maior, Ele é a loucura de Deus, diante dos padrões humanos, mas Ele é mais forte e mais sábio do que qualquer um aqui na terra. E é por isso, verso 26, é o que Paulo diz. Paulo aponta que devemos nos apegar em Cristo, cuja lógica é completamente diferente. E aí no verso 26 a 30, acompanhe comigo. Ele vai continuar esse raciocínio. E Deus escolheu, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que nada são. Por que Paulo está dizendo isso? Porque eu não disse que eles estavam julgando os líderes por padrões humanos? Por padrão humano, né? A gente tem olho, tem boca, a gente consegue ver, poxa, é forte, fala bem,
esse é o cara. E nisso estavam idolatrando líderes. Mas Paulo lembra, olha, se está na igreja, está pela misericórdia. Deus escolheu as coisas loucas, e não foi um só, foi todos nós. Não existe ninguém aqui dentro, em todas as igrejas, que seja melhor do que o outro. Nem eu, por estar aqui no altar, sou melhor do que você. Nós fomos salvos pela graça. É o que Paulo está dizendo, não há super líder, super crente, super pastor. Nós fomos desprezados pelo mundo, mas Deus nos escolheu. Estamos na mesma embalagem. Verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, não há motivo para eles idolatrarem líderes. Sabe por quê? Todos eles são farinha do mesmo saco. Todos eles foram salvos pela graça. Todos eles são pecadores. Todos eles dependem da graça do Senhor. Por isso não há lógica, não há motivo para ter divisão nenhuma na igreja. Não há. São todos iguais, podem ser diferentes no dom, no ministério. Mas não há mérito, não há mais mérito diante do Senhor. Não tem ninguém que esteja um pouco mais perto de Deus, não, porque nas minhas lutas eu só peço o pastor fulano de tal para orar comigo, porque ele está assim com Deus, ó. Não há isso, meus irmãos. Verso 30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ao invés de bater palma, bater no próprio peito, eu sou da Nova Vida, eu sou discípulo do bispo, eu sou da catedral, eu sou crente há 30 anos. A gente se gloria nas misericórdias de Jesus, porque Ele nos salvou. Ele é o nosso líder. Diante dele, meus irmãos, não tem como haver divisão, porque todos nós fomos salvos pela graça, todos nós somos iguais perante Ele, e é Ele quem é o verdadeiro líder. Nós não temos como julgar os outros com base em padrões humanos, meus irmãos. Pelo contrário, é Ele quem nos julga, porque somos nós que dependemos da sua graça e da sua misericórdia. Veja, Paulo, ele lembra o Evangelho, ele fala da loucura da mensagem do Evangelho, do Cristo crucificado. Somente uma igreja dependente do Evangelho e de Jesus pode viver em união, em humildade, porque o Evangelho é essa mensagem. Nós não conseguimos nos salvar, nós dependemos de um Salvador, nós dependemos de alguém que morra por nós na cruz, porque sem Ele, eu e você morreremos no inferno. Não existe, meus irmãos, partidarismo. Não deve existir, porque o nosso Salvador é um só um que morreu por nós, só um que morreu pela tua vida, e não fui eu, e não foi bispo, e não foi quem está ao seu lado, seja direita ou à esquerda, não foi político, não foi clube de futebol, não foi ideologias políticas ou econômicas, foi o Senhor Jesus quem morreu pela tua vida. Cristo deve ser tudo em todos. Cristo, 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 Jesus. É com o Evangelho que nós combateremos, meus irmãos. É somente com Ele que nós vamos derrotar todo espírito de rixa e divisão no nosso meio. Se alguém vier, não, porque eu não gosto de ir no culto que tem fulano ou ciclano. Meus irmãos, isso é divisão. O motivo de nós estarmos aqui hoje não é nem eu que prego as quartas, é Jesus, tem que ser Ele, em todos os cultos, em todos os momentos, Ele é a razão de estarmos aqui, é Ele quem nos une. Paulo, ele relembra o Evangelho, tanto é o Evangelho que vai derrubar os padrões humanos pelos quais nós fazemos os nossos ídolos, como o Evangelho que vai nos mostrar que todos estamos no mesmo patamar, dependemos de Jesus.
É o Evangelho quem nos une. Quantos aqui não têm histórias diferentes? Não moram em lugares diferentes, não passaram por tantos lugares diferentes. Mas mesmo assim, a beleza do Evangelho é isso. Ele consegue nos reunir, melhor do que qualquer ONG, associação, até mesmo nação. Ele nos une, mas une de verdade. Sabe por quê? Porque não é com base no RG, você nasceu no Brasil, eu também, estamos unidos. Não! Quantos brasileiros não matam um ao outro aí? Mas o sangue de Jesus é mais forte, até mesmo, do que essa identidade nacional. Porque a nossa pátria vem dos céus. Um preço foi pago pela nossa união, pela nossa unidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para Ele. Se há divisões, se há rancor, se há rixa no nosso meio, nós precisamos resgatar o Evangelho. Na nossa vida e na nossa igreja. Se as igrejas evangélicas no Brasil têm se dividido muito, cada vez mais, e não para, talvez seja porque falta um resgate do Evangelho. Meus irmãos, diante do Evangelho, como ele diz, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são. Diante do Evangelho, meus irmãos, diante da ciência do que nós somos e o que Deus fez por nós, não há espaço para orgulho. Nós não vamos nos exaltar, porque nós sabemos que nós não prestamos e não valemos nada. Se estamos aqui é pela graça dEle. Com essa humildade que o Evangelho propõe, meus queridos, certamente muitas igrejas deixariam de se dividir. Porque não há ninguém melhor que ninguém, meus irmãos. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus. Precisamos dEle. E que nós possamos orar para que nós sejamos unidos, não somente por falar ou por frequentar o mesmo endereço, mas que sejamos unidos por entender a raiz da nossa unidade. É o Evangelho. É Cristo quem nos uniu. E que quer apaziguar as diferenças dentro da nossa casa de fé. Amém? Ele falará mais sobre isso nos próximos capítulos. Eu não quero adentrar mais, mas vamos orar. Amém? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, Senhor, às vezes é mais fácil nós idolatrarmos líderes, Senhor, pastores, ministérios, obras, do que o próprio Senhor Jesus. Mas a Tua palavra já disse que a palavra da cruz é loucura, mas, Senhor, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Nos ajude, Senhor, a se apegar mais a Ti do que a líderes, Senhor, humanos, Senhor. Quantos não foram feridos por homens em outros ministérios? Quantos, Senhor, não chegaram aqui, talvez, com tantas cicatrizes, sangrando? Senhor, se em algum momento nós paramos de Te adorar e começamos a idolatrar o homem, ou líderes sem perceber, Senhor, cura nossa alma da idolatria. Cura, Senhor, a nossa alma da divisão. Se alimentamos a divisão com o nosso orgulho, com o nosso ego, com as nossas preferências, com as nossas vontades, Senhor, cura a Tua igreja de toda rixa, seja política, seja ideológica, seja esportiva. Senhor, nos ajude a ser um povo unido pelo Teu Evangelho, a entendermos que se estamos aqui, Senhor, não é porque somos bons, melhores do que quem está lá fora. Não, Senhor, somos imerecedores da Tua graça. Estamos aqui na Tua dependência, Espírito Santo, porque o Senhor não desistiu de nós, porque se dependesse de nós, já teríamos nos afastado, nos desviado há muito tempo. A Tua graça tem sido o nosso alimento, a Tua graça tem nos sustentado. Senhor, que possamos cumprir o que está escrito na Tua palavra,
Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se estamos aqui, é glórias ao teu nome. Se estamos nessa igreja, se temos pastores, é glórias ao teu nome. Não a nós, não a nossa liderança, não a Nova Vida, é glórias ao teu nome, Senhor. Não somos melhores, somos carentes, dependentes da tua graça e do teu sustento. Senhor, torna-nos, Senhor, mais humildes, porque o Senhor foi humilde. Mesmo sendo Deus em carne, Rei eterno, o Senhor não demonstrou orgulho, o Senhor não menosprezou os outros, mesmo os inimigos, Senhor. Quantos fariseus tu não visitaste, Senhor? Senhor, nos ajude, tira, Senhor, todo espírito de divisão do nosso meio, mas que sejamos uma igreja que te ama e que vive em espírito e em verdade. Uma igreja unida, Senhor. Trata, Senhor, do nosso coração. E usa, Senhor, cada pastor, cada irmão, cada diácono, obreiro, que a partir desta quarta, Senhor, estará dando continuidade a essa ministração do Teu Santo Espírito. Para que possamos ser uma igreja avivada, Senhor. Não somente nos dons, mas na união. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.